Galera, nesse vídeo aqui nós vamos trazer para vocês dois personagens super casca grossa. Aí, agora se prepara porque esses dois simplesmente é um dos caras mais insanos no quesito filme de terror. De um lado nós temos Jason e do outro nós temos It, a coisa. E aí, a pergunta que não quer calar, quem levaria melhor no X1? A gente sabe que existe uma diferença incrível e insana, por sinal, quando a gente fala com relação ao It. E vocês vão entender por quê. Mas do outro lado, o Jason Voorhees realmente é o cara mais casca grossa no quesito assassino em série, no entretenimento Slayer. Então, cara, o It não vai encarar simplesmente qualquer personagem, ele vai encarar o próprio Jason. E nesse vídeo aqui a gente vai entender por que ambos, né, poderia vencer um ou outro e ou de repente não, né? Então fica com a gente que a gente vai destrinchar isso agora para vocês, vamos passar para vocês agora um feedback dessa luta insana e o que pode acontecer que, de fato, se essa luta acontecesse. Então vamos dar o pulo lá agora. Olha, Coutinho na área, galera. E aí, vocês é fã do It ou do Jason? Então, se preparem que agora, especificamente, nós vamos entregar para vocês esse duelo insano, cara. Exatamente. A pergunta, Jason vs It, não tem uma resposta definitiva, pois é um confronto épico e hipotético, ok? Entre dois vilões de filme de terror. E aí, fica aquela pergunta, eu acho que o Jason ganha. It ganha. Cara, realmente existe aí todo um paranauê, existe todo um patamar para chegar à vitória. E claro que a gente vai trazer para vocês agora. As opiniões, claro, variam muito. Alguns argumentam que a natureza aterrorizante do Pennywise, que explora o medo e manipula a realidade, seria mais poderosa. Ok? Enquanto outros acreditam que a resiliência e a força brutal de Jason dariam a vitória, especialmente se ele não sentir medo, de fato. Aí eu pergunto para vocês, Jason sente medo? Estou lhe respondendo, não sei. Não? Eu acredito que não, porque o cara não tem alma. O cara é um ser sobrenatural realmente insano. Medo, coragem, eu acredito que é o que ele mais tem, mas medo realmente não existe para o Jason. Agora nós vamos trazer alguns argumentos a favor do Pennywise. Pennywise se alimenta do medo das suas vítimas, podendo criar ilusões e manipular a realidade de acordo com os traumas, né, da sua vítima. E entretanto, especificamente do próprio Jason, como a morte da sua mãe. Então o Pennywise ele poderia pegar esse gancho ao seu favor. Ele iria torturar o Jason o máximo possível. Até porque, queira quer não, o Jason a gente sabe que ele morreu, ok? E aí, ali no lago Crystal Lake, e aquilo ali se tornou um trauma para ele. Além do Pennywise pegar a fundo todas as memórias do Jason, ele iria torturá-lo de uma maneira insana. Principalmente quando se trata da sua mãe e propriamente de água. Todos nós sabemos que o Jason não gosta de água. Então o Pennywise ele iria sim colocar esses dois ganchos aí ao seu favor. Ele pode manifestar-se em diversas formas, o que torna difícil de ser confrontado diretamente. Pennywise ele pode tomar a forma como ele bem entender. E isso dificultaria um pouco aí o Jason diretamente, certo? Claro, possui poderes paranormais como telecinese, que ele poderia, né, superar a força física do próprio Jason. E isso no campo de batalha faz uma diferença incrível. Beleza, agora argumentos a favor do Jason. Jason é fisicamente imune a muitas formas de danos, além de não sentir dor e medo. O cara aí já tem um ponto positivo, porque medo ele não sente. E o Pennywise, ele se apodera disso, ele tira vantagem do medo para poder ali controlar as suas vítimas. E aí também entra o quesito força. O Pennywise passa longe quando se trata de força. O Jason é muito forte, cara, e muito resistente.
Todos nós sabemos disso. A gente viu aí ao longo de sexta-feira 13, o quanto dano ele já sofreu, de todas as formas como ele já morreu e voltou. E o Jason não é simplesmente qualquer serial killer, ele é o cara mais casca grossa quando a gente fala nesse quesito, certo? É um dos mais fortes. Um confronto hipotético, ok? A habilidade de Jason em causar dano físico é mais direta, enquanto a do It depende do medo e da manipulação psicológica. O Jason ele precisa de um contato mais direto. O Pennywise ele tem mais um controle psicológico, né? Onde ele consegue manipular ali toda a realidade da sua vítima. E pasmem, tá? Pasmem. Acreditem, né? Quem quiser, que o Pennywise ele é um ser cósmico. Dá pra acreditar nisso, cara? Caracas. Porra. Acredita-se que esse cara chega a esse ponto. Mas estamos falando de um cenário hipotético, que talvez isso nunca venha a acontecer. Mas se acontecer, eu já tenho minha opinião formada. Com relação a isso, eu sei que 2 pontos negativos pesam para o Jason. Por quê? Ele não tem ali um controle psicológico. Ele não controla, né, ele não consegue manipular a sua vítima. Em comparação ao Pennywise, que ele consegue sim, ele manipula a sua vítima. E se ela demonstrar medo, aí sim o cara entra a fundo. O cara é um verdadeiro louco quando se trata em dominar o psicológico das suas vítimas. E aí, com relação ao Jason, medo está fora de cogitação. O Pennywise perde nesse quesito. Perde também no quesito resistência. O Jason é muito resistente. Perde também no quesito força. O cara tem uma força absurda, sobrenatural. Ele tem uma força aí de 10 homens. O cara é insano, certo? Com relação a isso, o Pennywise perde feio. Agora no controle mental, controle psicológico, no controle diretamente, ok? Filtrado ali no medo, o Jason perde. Porque todos nós sabemos que o Pennywise ele tem sim essa dominação perfeita. E sem falar em suas diversas formas que ele pode ser apresentado. E isso dificulta um pouco a dinâmica para o Jason chegar até ele. Para que o Pennywise conseguisse vencer o Jason, ele teria que explorar o máximo possível o medo do próprio Jason. Assim como eu falei, ali abusando das lembranças, ok? Que o Jason tem sobre sua mãe e tentar fazer com que o Jason auto se afogasse, ok? Se o Pennywise conseguisse dominar ali o psicológico, a mente do Jason e fazer com que ele entrasse na água, sim, aí ia dar ruim para o próprio Jason, até, né? Porque a gente sabe que ele não gosta de água. Afinal de contas, ele morreu afogado, então ele não quer morrer de novo afogado, certo? Agora, no confronto direto, cara, direto, a minha opinião é que o Pennywise se perderia feio. Porque o Jason tem força, resistência e não tem medo. O cara é implacável, é imparável. No campo de batalha direto, o Pennywise perderia. Agora, no controle psicológico, na criação de cenário, é claro que o Jason perderia. Porém, isso seria possível se o Jason demonstrasse medo para o Pennywise. E aí, como a gente sabe, não existe medo para esse cara. E o Pennywise sim, ele perderia para o Jason. Eu sei que vai vir muita gente aqui dizer, me contestar, falar, cara, isso aí tá errado. Não concordo. Pennywise é um ser de outro nível. É um cara que realmente tem poderes cósmicos, né? Como dizem aí. Mas se vocês querem saber de fato se ele tem ou não, comentem que eu vou trazer os detalhes que fazem com que ele possa ser um ser cósmico ou não. Então comentem aí, beleza? Mas a princípio, nesse vídeo aqui, é que o Pennywise, o It, a coisa, ele perderia sim para o Jason. É claro que isso é um cenário hipotético, então depende muito da dinâmica da luta, ok? De ambos, como é que fala? O combate dos dois. E aí só depende muito de cada um. E, claro, a gente sabe que se depender do Jason, não existe medo. Ele vai pra cima até eliminar o seu oponente. Pennywise é um cara que realmente ele brinca com a mente das suas vítimas. Ele abusa, ok? Ele é um cara impiedoso, insano. Mas
para ele conseguir o seu efeito, ele precisa entrar na mente, no psicológico dela e trabalhar ali o seu perfil para poder eliminar as suas vítimas. Então por isso que, na minha opinião, o Jason sim ganharia do Pennywise. Beleza, então, vocês concordam com o que eu passei para vocês? Se vocês concordam, comentem aí que vai ser muito importante. E claro, deixe seu feedback, vamos debater isso. Vocês concordam ou não? Pennywise é mais forte, Jason é mais forte. Tá errado isso aí, vamos rever. É claro que a gente está aqui para poder debater e aprender com vocês e vocês com a gente. Tranquilos? Então mais um vídeo entregue, não se inscrever, que é muito importante. Estamos crescendo graças a vocês. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, galera. Valeu, fui.